Juliana Rosa, economia é com você. Notícia ruim, notícia boa. Notícia ruim, 15 ficou. Notícia boa, temos algo diferente no ar, né, Juliana? Ainda que 25 anos depois, a gente tem pelo menos a esperança de iniciar um ciclo de redução de taxa de juros, com o Banco Central dizendo, vai começar, porque é isso que ele falou, né? Vai começar, não foi agora, mas na próxima rodada daqui 45 dias, pode se preparar que a gente começa, não é isso? É tipo um morde-a-sopra, né? Que deu aquela desanimada, mas calma aí que a gente já vai cortar, né, Ineg? Boa tarde para você, boa tarde para a Lari, para o Humberto, boa tarde aí para os nossos ouvintes. Olha, a gente já falava aqui, né, Ineg, que a expectativa majoritária era de manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 15%, referência para as taxas bancárias, porque o Banco Central ele ficou calado depois que saíram dados mais fortes da economia no final do ano passado, principalmente ligado à questão do mercado de trabalho no Brasil. E quando o Banco Central não se manifesta, e aí ele tinha dado uma sinalização de que poderia cortar no começo de ano, mas que estava dependendo de dados, como saíram dados mais fortes da economia, o mercado financeiro começou a achar que esse juro só ia começar a cair em março, o Banco Central não se manifestou, então ficou entendido que o Banco Central também tinha adotado a postura de esperar para ter uma certeza maior de que a economia está desacelerando. Os modelos todos dos economistas mostram que sim, você tem um processo de desaceleração da economia, às vezes alguns repiques, mas a trajetória ela demonstra já sinais de que esse crescimento num ritmo mais devagar da economia, inclusive do mercado de trabalho, está acontecendo. Agora, não se esperava, né, que ele fosse ali tão contundente, né? Ele falou com todas as letras que ele vai cortar os juros em março e, portanto, como não cortou agora e tem uma diferença enorme entre a taxa de juros e a inflação, que é o chamado juro real, acima de 10%, a expectativa, então, é que em março, como não cortou agora poderia ter cortado um pouquinho, talvez 0,25 ponto percentual, que em março, então, ele começaria com meio ponto de corte, levando a taxa Selic de 15% para 14,5%. Ficou muito esse debate, né, ontem, que eu senti conversando com os analistas, hoje cedo também, se já tem todas as condições para cortar daqui a um mês, né, um pouco mais de um mês, por que não começou a cortar devagarzinho ontem? Para dar uma sinalização ali, né, de luz no fim do túnel, num cenário bastante apertado para as condições de crédito, para o alto endividamento de empresas e famílias. Mas ao que parece, né, além da questão dos números, terem vindo um pouco mais fortes e ele se sentir mais confortável em fazer esse movimento com mais segurança a partir de março, o dólar também parece que não está muito claro se ele vai se manter nesse patamar aí de 5,20, chegou a 5,18, tanto por questões do próprio cenário econômico americano, mas também aonde que ele vai estabilizar a partir de um momento em que ele provavelmente pode ser pressionado para cima com a disputa eleitoral nas eleições presidenciais, sempre traz muita volatilidade, né? Então o Banco Central tateando, porque um analista me falou uma frase que eu acho que resume bem o ano de 2026, Oineg, é um livro aberto. Tem muita coisa para acontecer ainda, muita movimentação política. Ontem ninguém imaginava, né, que ia ter a movimentação lá do PSD, do Caiado se filiando ao PSD, com o lançamento de governadores como uma alternativa ali de centro-direita. Então, isso tudo tende a mexer com o mercado financeiro e, obviamente, com o dólar. Então, o Banco Central ali tateando para ir aos poucos, cortando os juros, é isso que se espera, que o juro caia até 12,5% mais ou menos no final do ano. Que vamos combinar que é um juro ainda muito alto, né, Ineg? Sem dúvida. Juliana, quando a gente pegou o último ciclo de queda de juros, tirando 19 e 20, que a gente teve a pandemia, o ciclo anterior de queda de juros pegou a recessão da Dilma até 2018. Então começou um ciclo de queda que começou em outubro de 2016 e foi até março
de 2018, que coincidiu com o ano eleitoral. A gente estava com os juros na casa de 14,25 e a gente baixou os juros para 6,5, que significa em março de 18 um juro real de 3 a 3,6, ou seja, uma coisa que a gente não tem ideia, né? Porque quando você fala que a gente vai derrubar os juros para até 12,5, alguma coisa por aí, ainda assim você está falando de uma taxa de juro real de 8, né? 8,5, porque a inflação vai cair um pouquinho também, o juro real cai, mas a inflação também cai um bocadinho, então não é que a gente sai de uma realidade de juro real de 10 para um juro real de 6, de 5, sai de um 10 para um 8,5, 8, ou seja, o efeito sobre a taxa de juros real é menor do que a gente imagina, mesmo caindo Selic para 12,5, né, Juliana? A gente vinha falando aqui dessa anomalia estrutural que é a taxa de juros no Brasil. Mesmo quando ela cai, raramente ela vai para esses patamares, né, que a gente já teve ali em momentos pontuais, que a gente tem uma taxa de juros descontando a inflação nesses patamares aí de 4, 5. A gente está com um juro real, né, descontando a inflação acima de 10%, que é o segundo maior juro real do mundo. A gente só está atrás da Rússia, um país em guerra, que é algo até complexo de entender, né? E a gente já falava aqui ontem que um dos motivos principais é o alto nível de gasto público. Então, como é um governo que historicamente sempre gasta muito, o juro ele acaba tendo que compensar, porque estimula demais a economia, isso gera inflação, e aí o juro acaba tendo que ser mais forte, ser uma dose mais pesada para poder compensar esse nível de juro. Além disso, a gente tem uma economia que é muito indexada. Então, vários preços são reajustados com base na inflação do ano anterior. Então, demora também a cair, né? A inflação vai caindo lentamente. Então, plano de saúde, escola, aluguel. Então, vários preços são indexados a partir da inflação do ano anterior. Então você tem uma série de questões ali estruturais. Agora, certamente, essa questão, né, do gasto público é algo que precisa ser atacado, é algo que, independentemente de quem assumir o país em 2027, vai ter que fazer um plano que de fato seja crível, né? Porque o atual modelo hoje das contas públicas, ele é insustentável, ele não impediu uma explosão aí da dívida pública, subiu mais de 10 pontos percentuais a dívida do Brasil nesses últimos anos, é muita coisa, então isso acaba aquela coisa, o ovo ou a galinha, né? A gente precisa resolver nossas prioridades. A gente sabe que a gente tem uma série de demandas sociais, é um país altamente desigual, estamos entre os países mais desiguais do mundo, ao lado de países africanos. Então a gente tem uma demanda social muito grande, mas não é só isso, né? Temos muitos privilégios, temos uma série de ineficiências, para não falar de desvios, né, que precisam ser investigados aí do dinheiro público, emendas parlamentares. Então tem que ter uma força política séria para resolver algo que há muito tempo está sendo empurrado com a barriga e fica impedindo a gente de ter um juro decente e um crescimento forte, sustentado com menor desigualdade, né, Inês? Hoje o economista Felipe Salto e o Josué Pellegrini, dois economistas, fizeram um artigo de fundo, a primeira parte de um artigo de fundo, que vai ter uma segunda parte, falando sobre o estado das contas públicas. E é um negócio lamentável, lamentável. Não tem nada a ver com a propaganda do governo, não tem nada a ver com o que diz o Fernando Haddad, que fica fazendo propaganda de uma gestão econômica extraordinária. Mas quando você vai olhar a realidade, aquilo que a gente vai enfrentar, como você observou, a partir de 2027, a situação é muito ruim. É uma década de déficits e a gente não resolve isso. O governo transforma em superávit numa fantasia porque ele faz a contabilidade do jeito que ele quer. Você já citou o exemplo da pessoa que faz dieta e não contabiliza o brigadeiro que come. É o governo que fica fazendo um monte de despesa e não contabiliza. Aí criou essa figura alegórica do orçamento com superávit. Mas a leitura desse artigo deixa a gente muito preocupado, Juliana, para 2027. Quando você fala de 2027, talvez as pessoas imaginem, é só cortar um pouquinho aqui, segurar o jatinho do ministro, né? Corta um pouco na verba de viagem, mas não vai adiantar nada. O facão é facão muito grande. Claro, e ele observa no artigo dele, uma parte disso é juros.
A dívida pública cresce em parte por causa dos juros. Mas os juros crescem por causa do governo, como você acabou de falar. Então, se a gente não resolver a questão fiscal, e a questão fiscal está largada, que nem a segurança pública, está largada a questão fiscal, o artigo dá medo, Juliana. Porque a gente sabe que o desafio é enorme, Oineg, e há uma necessidade muito grande de uma força política. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje no Brasil, quando a gente pensa em política, né, Oineg, é essa capacidade de alianças, essa capacidade de passar mudanças de regras num Congresso que se autoprotege. A gente está vivendo aí uma questão séria, né, de falta de capacidade política de articular pautas difíceis, como conseguimos, né, com a reforma da Previdência, com a própria reforma tributária, né, embora tenha ficado aquém aí do que a gente precisava, foi uma mudança importante para a simplificação e redução de burocracias, até inibição de fraudes e tudo mais, embora seja um processo ainda lento, né, custoso, né, no curto prazo, porque você vai conviver com dois sistemas, enfim. Mas você tem ali, você vê que o Brasil caminha, mas caminha muito lentamente, né, Oineg? Muito devagar, muito aquém da nossa necessidade e do nosso potencial de poder tirar da frente esses empecilhos. Então, acho difícil conseguir, acho que alguma coisa vai ter que ser feita, porque não vai ter jeito, porque, como dizem muito bem, né, os especialistas que você citou, o Felipe Salto e o Pellegrini, eles vêm falando que não vai dar para ignorar em 2027 mudanças que vão ser necessárias, porque o que está acontecendo é que o orçamento está tomado por despesas que são obrigatórias por lei. Então, ele não tem como deixar de pagar, ele não tem como deixar de pagar a Previdência, ele não tem como deixar de pagar os salários, as emendas obrigatórias. Chega no final das contas, ele não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Ele não tem dinheiro para sustentar o dia a dia, né, da máquina pública. Então é algo que assim, não vai ter como não fazer alguma coisa. A questão é que talvez o alguma coisa seja insuficiente. A capacidade da gente fazer algo além de só alguma coisa é o que vai definir o nosso potencial de virar essa página, de falar sobre outras questões, porque é como se a gente estivesse necessitando melhorar a casa, né, Oineg, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a segurança, mas se a gente está com a nossa estrutura da casa com risco de desabar, a gente não para de falar sobre esse assunto. A gente precisa virar essa página e ter, de fato, uma mudança estrutural nas questões das contas públicas. Agora, é difícil imaginar a capacidade política de fazer isso, né? Tomara, né, Oineg? Sem dúvida, faltando muita coisa, faltando também compostura, né? Um mínimo de compostura e respeito pela sociedade. Juliana Rosa, Economia é com você.